Querido Deus e Pai, estamos aqui na Tua santa presença. Queremos Te louvar e engrandecer por tudo, pelos louvores, por este culto abençoado. Pedimos agora, Senhor, a Tua bênção e a Tua graça em favor do Teu Filho, Pastor Leandro. Senhor, ministra aos nossos corações, fala à Tua igreja e que possamos sair deste culto mais uma vez edificados pelo poder da Tua poderosa palavra. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez a minha saudação à Igreja do Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. É um texto clássico quando se fala sobre batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo e os dons espirituais. Irmãos, encontraram? A nossa saudação, irmã Angélica, seja bem-vinda. Amém. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Amém? Tomem os vossos assentos, irmãos. Queridos, o nosso objetivo de falarmos sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, que estão baseadas naquele livro que nós temos, é evitar a infiltração de doutrinas errôneas, heresias, no meio da igreja. E é uma necessidade, principalmente nos dias em que estamos vivendo, quando nós vemos muitas interpretações bíblicas de várias formas, de vários entendimentos, e muitas vezes estas coisas, elas caem no coração de alguns. E isso prejudica a vida espiritual e o bom andamento da obra do Senhor. Mas queremos abordar esse assunto que, em especial, é um dos mais atacados pelas heresias. Quando falamos de batismo no Espírito Santo e dons espirituais, os dons do Espírito,
Sempre há dúvidas, há divergências de entendimento, de interpretações, mas nós queremos trazer aqui para os irmãos a visão da Assembleia de Deus, uma igreja, como já falamos aqui, com mais de 112 anos, se eu não me engano, né, no Brasil, e mais de 100 anos no nosso estado, e com 87 anos já aqui em Uruguaiana. Irmãos, esse tema, ele é muito importante, porém muito debatido nos nossos tempos. E a necessidade que nós temos é que, sem esse entendimento, a igreja perde o poder para testemunhar e também para ser edificada na presença do Senhor. Como facilmente esse tema cai nos excessos ou na incredulidade quanto à ação do Espírito Santo. Então essa necessidade, irmãos, ela é vista quando nós queremos servir de testemunhos, de testemunhas da obra do Senhor e das maravilhas que Ele faz na vida do homem. O crente que ele não tem o Espírito Santo, que não é regenerado, é facilmente visto porque o seu testemunho não é bom. Quando ele busca a presença do Espírito Santo, o seu testemunho é visível, inclusive lá fora, com mais intensidade. Aqui dentro, a gente ouve muito pregar que é fácil nós sermos cristãos. Estamos todos juntos na luz. Mas lá fora, onde a luz do cristão deve brilhar, então é mais fácil encontrar as dificuldades que o crente enfrenta. E também para ser edificada. Quem edifica a igreja é o Espírito Santo através dos dons do Espírito Santo. E se nós não entendemos direito esse assunto, se nós não temos conhecimento, nós vamos perder a conexão com o Espírito Santo e automaticamente, consequentemente, não seremos edificados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso 8, vai nos dizer isso. Os irmãos que quiserem podem abrir a Bíblia, anotarem, marcarem, para que possam acompanhar o raciocínio. Atos 1 e 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, é necessário que o Espírito Santo desça sobre os crentes, para que sejam testemunhas. Isso nós vemos na prática quando os apóstolos permaneceram no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo. E quando foram capacitados com poder, eles então saíram levando o Evangelho até os confins da terra. Os objetivos do batismo. Então, chegamos a essa conclusão: poder para testemunhar de Jesus Cristo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, e mais, quando somos revestidos pelo Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo, nós teremos mais poder, mais força, mais ânimo para falar de Jesus Cristo. Os dons são capacidades especiais dadas pelo Espírito para servir e edificar a igreja. Assim, não apenas usaremos nossos talentos naturais, mas estes revestidos de poder. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não vamos apresentar somente o nosso conhecimento,
Nós não vamos apresentar apenas talentos naturais que Deus nos dá, com certeza, mas quando nós temos o Espírito Santo, esses talentos, eles se tornam dons para a edificação da igreja, para servir a igreja. Porque a Bíblia diz que os dons, eles são dados pelo Espírito Santo para cada um, conforme o Espírito Santo quer, não é aquilo que eu busco, para a edificação da igreja. Concluímos dizendo que o ensino e a prática desse tema são necessários. Nós não devemos apenas conhecer a matéria, o tema ou a doutrina, mas praticar esta doutrina. Porque dizer que eu sou pentecostal é uma coisa, mas eu só vou ser pentecostal se eu buscar o Espírito Santo, se eu buscar os dons do Espírito Santo. Tem muitos entre nós que é só o nome de pentecostal. Creem em Jesus, entregaram as suas vidas a Deus, mas quando se trata de um mover do Espírito, de sentir algo de Deus, fecha o seu coração, fecha a boca, e o Espírito não pode agir. Então, o ensino e a prática desse tema são necessários para cumprimento da missão principal da igreja, que é o ID de Jesus, em primeiro lugar. E depois para edificação e maturidade do corpo de Cristo. Por que nós precisamos entender os dons? Saber como funciona, como eu posso usar os dons que Deus nos dá para equilibrar a experiência e a palavra. Quando nós somos usados por Deus, é uma experiência divina, é uma experiência espiritual, mas eu tenho que olhar para a palavra e saber se eu estou agindo corretamente, conforme a Bíblia nos ensina. Então, equilibrar a experiência e a palavra, combater as distorções e abusos, e incentivar o desejo por uma vida cheia do Espírito Santo. Combater distorções é o que nós estamos fazendo hoje, ensinando, aprendendo e praticando. E combater também os abusos. Os irmãos sabem muito bem que há muitos abusos. Se fala muito, e eu volto a falar no assunto, dos profetas da internet, que quando vê alguém entrar na sua live, ele já chama pelo nome, já tem uma palavra e já pede um pix também, né? Por quê? Porque existem pessoas que dão ouvidos aos falsos profetas. E às vezes estas lives estão superlotadas de pessoas ouvindo e como um passarinho de boca aberta, querendo ouvir algo para ele. Mas eu creio que o Espírito Santo já diz a ele, isso aqui não é verdade, isso é mentira. São sinônimos, exemplos de abusos desse poder que Deus tem para cada um de nós. As pessoas aprendem a observar as pessoas. Quando as pessoas estão vulneráveis emocionalmente, são mais fáceis de serem enganadas. E tem pessoas que são peritas nesse contexto, para enganar muitos crentes. Uma igreja que age conforme os ensinos de Atos dos Apóstolos, e 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, aprende a buscar o enchimento do Espírito. Porque nós precisamos cada dia mais buscar o enchimento do Espírito.
para não cairmos no erro. Alguns podem pensar, não, mas eu vou ficar na minha posição, não vou buscar mais nada para não cair nos excessos. É o contrário. Nós precisamos buscar de Deus, do Espírito Santo, para que os espíritos enganosos não venham sobre nós. E esse crente que busca o enchimento do Espírito, ele discerne bem os dons e Deus os usa. E eles terão responsabilidades, compromissos com Deus para fazer aquilo que é correto. Além disso, fazem com amor e com ordem. Eles usam o dom que Deus dá com ordem, enquanto aqueles que se usam, ou usam o nome de Deus em vão, eles fazem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se falou muito daquele garoto que surgiu profetizando para tudo e para todos, deu uma parada e agora parece que voltou. E eu li alguém dizendo, se um garoto desse tamanho consegue enganar tanta gente, imagina o diabo, que é muito mais astuto. Então nós precisamos, irmãos, de estar edificados na presença do Senhor. Porque quando se cultua em uma igreja que conhece a palavra, que entende os dons espirituais, os cultos são edificantes, os cultos são frutíferos, porque há união de pensamentos, há união de objetivos, há uma união na visão espiritual, e não apenas uma reunião de pessoas buscando cada um aquilo que bem entende. Mas quando há união, então há essa facilidade de nós glorificarmos a Deus através da nossa adoração, com consciência e responsabilidade. O nosso cremos, que está no livro, os irmãos que tiverem o livro podem abrir ali, ele diz assim: declaramos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento do alto. Há intérpretes bíblicos que negam este fato, não aceitam que o batismo no Espírito Santo é algo diferente do batismo em águas, do aceitar Jesus. Tem uns que entendem que quando se batiza alguém nas águas, esta pessoa já é batizada com o Espírito Santo. Outros dizem que não, que é na hora que a pessoa aceita Jesus como Salvador. Mas a Bíblia nos esclarece, em especial em Lucas capítulo 24 e o verso 49, que há um revestimento. E esse revestimento diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Estava falando sobre o Pentecostes. Mas quando que nós encontramos na Bíblia que os discípulos de Jesus foram batizados nas águas? Não há registro, mas com certeza foram. Porque se eles não tivessem sido batizados, eles não teriam batizados aqueles que aceitaram Jesus no dia do Pentecostes. Então nós temos por dedução que entender que eles já haviam sido batizados nas águas e estavam aguardando o revestimento de poder prometido por Jesus. É também uma promessa divina aos salvos. Eu não sei como que muitos desperdiçam essa bênção, que não buscam esta bênção. Pessoas que simplesmente não creem que Jesus, ou seja, que o Espírito Santo trabalha, age, e que Jesus batiza no Espírito Santo.
fecham o seu coração para esta verdade bíblica. Atos capítulo 2 e o verso 18 diz assim: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. Ou as pessoas não se consideram servos de Jesus, ou não acreditam que o Espírito Santo tenha poder de revesti-los desse poder miraculoso e poderoso de Jesus Cristo. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração. Existem pessoas, exemplos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo antes de descerem as águas batismais. No momento em que têm uma experiência com Deus, aceitam Jesus Cristo e recebem o batismo. Outros, ao descer as águas batismais, também recebem o batismo no Espírito Santo. E outros depois. Não há um tempo específico. O que precisa acontecer é a busca pelo batismo no Espírito Santo, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. É mais um ponto que intérpretes bíblicos não aceitam, que ainda a igreja possa falar línguas. Que a igreja hoje já não tem mais esse direito de falar em línguas. E muitos entendem, né, irmão Junei, que isso aqui é uma besteira, que é uma falácia. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 2 e o versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Alguém pode dizer, mas isso foi lá para o dia do Pentecostes e terminou. Não, porque Atos 2 e 18 que nós lemos, diz, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. E aqueles dias nós vamos ver depois que é o nosso tempo. É essa a dispensação da igreja. Nessa passagem, ser cheio do Espírito indica ser batizado no Espírito Santo. O falar em línguas é uma evidência inicial. Surgiu uma teoria um tempo atrás de que não era necessário falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo. Mas aqui nós vemos que o Espírito desceu sobre eles e começaram a falar em outras línguas. Então, é uma necessidade de o crente falar para dizer, eu sou batizado no Espírito Santo. É uma evidência inicial. E esta evidência é contínua, para que nós possamos viver as experiências descritas no livro histórico de Atos. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Às vezes nós achamos que isso é algo separado, é paralelo ao que Jesus fez na cruz do Calvário, mas a cruz de Jesus é a centralidade do Evangelho, é o centro do Evangelho. Tudo culmina na cruz, e nós vamos ver isso em Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. Diz assim, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ele estava falando do Pentecostes. Então, na cruz, Jesus conquistou, recebeu a promessa do Espírito Santo e compartilhou, derramou, para que a igreja fosse inaugurada no Pentecostes e continuasse desfrutando da companhia do Consolador, o amado Espírito Santo. Amém? Os nomes e as expressões para batismo no Espírito Santo. Às vezes, nós nos referimos com algumas frases sobre batismo e muitos ficam confusos, mas nós vamos ver aqui como que a Bíblia fala do batismo no Espírito Santo. No dia do Pentecostes, os discípulos foram batizados no Espírito Santo. E isto foi evidenciado ao eles falarem línguas. Apesar de se verbalizar batismo no Espírito Santo, o batizador é Jesus Cristo. É Jesus que batiza o crente no Espírito Santo. Isso nós vamos ver lá quando, em Mateus, eu esqueci da referência aqui, quando João Batista fala sobre Jesus. Ele diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre nós e está à nossa disposição, e nós buscamos em Cristo para que Ele, Jesus Cristo, nos batize com ou no Espírito Santo. A forma batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo não muda o significado desta afirmação. A Bíblia atualizada usa com. Na maioria das demais versões encontramos no Espírito Santo. Então, de qualquer forma, está correto, né? O mais usado é no Espírito Santo. E essa experiência espiritual, ela é definida com algumas expressões. Atos 1:14, promessa do Pai. É uma promessa de Deus para nós. Quando alguém se refere, eu recebi da promessa de Deus, ele pode estar se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Lucas 24:49, promessa do Pai ou revestimento de poder ou poder do alto. Estas três formas, elas são referências ao batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2:38, dom do Espírito Santo, também é uma referência. Atos capítulo 1, verso 8, virtude do Espírito Santo, e muitas outras referências que poderíamos usar, que correspondem ao batismo no Espírito Santo. Vamos falar sobre a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Nós vamos ver aqui dois sinais que são vistos no Pentecostes, que mudaram os rumos da igreja na face da terra. Capítulo 2 de Atos, versos 2 e 3 que nós lemos, diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Primeiro, o som de vento, e segundo, línguas. Estes dois sinais foram visíveis, foram audíveis no dia de Pentecostes. E esse evento marcou a inauguração da igreja, uma nova dispensação,
a chegada de alguém muito especial, chamado Espírito Santo, que é uma pessoa enviada de Deus. Porque Jesus disse: rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. A forma com que o Espírito Santo se apresentou aos apóstolos no cenáculo foi maravilhosa. Os irmãos imaginem a cena. Eles estavam ali em oração já há muitos dias, estavam cansados, estavam sentados. A maioria já tinha ido embora. Permaneceu em torno de 120 pessoas. Mas de repente, eles não estavam mais, talvez, esperando algo novo. Mas aqueles que tinham fé, creram nas palavras de Jesus, permaneceram. Aqueles que querem receber o batismo no Espírito Santo, mesmo cansado, eles permanecem com fé, crendo que vão receber. E ali estava os 120. E então foi uma chegada triunfal do Espírito Santo. Veio fazendo barulho, veio trazendo línguas, e era visível as línguas que pousaram sobre cada um, línguas de fogo. Mas não só vistas línguas de fogo, como eles falavam em línguas. Então, porém, depois desse dia, os batismos no Espírito Santo já não necessitam de todo esse aparato. O vento, veemente, impetuoso, barulhos ou línguas de fogo descendo sobre pessoas. Até há testemunhos de pessoas que veem um fogo, veem alguma coisa quando alguém é batizado com o Espírito Santo. É possível, mas não é uma regra. Hoje, basta que alguém fale línguas para ser batizado. Por quê? O Espírito Santo já havia sido apresentado, ele já foi apresentado no dia do Pentecostes. E ele está no mundo, ele está entre nós. Não é que cada vez que acontece um batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo novamente é enviado do Pai e chega com todo esse aparato. Não há mais esta necessidade de uma nova entrada do Espírito Santo no mundo. Mas, individualmente, na vida de cada um de nós, para avivar-nos, para revestir-nos, para nos dar poder, para nos dar visão espiritual, para que possamos estar prontos para testemunhar e para receber dons, para edificar-nos como igreja. Amém? A extensão da promessa. Para quem é? Para que tempo é esta promessa? Podemos falar lá de Joel. Já havia uma profecia de Joel que seria derramado o Espírito sobre toda a carne. E Pedro fala esta profecia quando prega. Aqueles que ouviram o barulho, que foram até o cenáculo porque acharam que estavam bêbados, os apóstolos, e Pedro usou desta profecia para pregar a eles. Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não era uma língua decidida pelos discípulos e apóstolos, por aqueles que estavam no cenáculo, mas o Espírito lhes concedia e eles falavam. O falar em línguas tornou-se evidência de batismo no Espírito Santo, e isso vemos no Pentecostes. Já é uma situação, um fato que nós aceitamos e que nós buscamos. Marcos 16:7 diz: falarão novas línguas. 1 Coríntios 14:39,
e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Aqui Paulo está usando uma figura de linguagem, não que haja doutrina que possa dizer que um batizado com o Espírito Santo ou que tenha dom de línguas, fale língua dos anjos. Paulo estava aqui usando uma figura de linguagem, um exagero, nem que eu fale, mesmo que eu falasse língua de homens e dos anjos, mas a Bíblia só nesse versículo que se fala língua dos anjos. 1 Coríntios 12, 10, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretação de línguas. Se não houvesse línguas, não haveria a necessidade de dons de interpretação. Isso para nós entendermos que as línguas faladas na igreja por crentes que são batizados no Espírito Santo, elas estão em evidência, elas estão à disposição da igreja. E nada disso foi excluído, nada disso foi parado, mas está em plena atividade. Atos 19, 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 10 e 16, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E há muitos outros versículos, principalmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala que a igreja, ela fala línguas sim. Então não se detenha. Quando você está alegre com Jesus, quando você está feliz com Jesus, tem gozo na alma, fala línguas. Ninguém é impedido de falar em línguas. Às vezes nós achamos, irmãos, inclusive os obreiros aqui, que parece que há uma força contrária, impedindo a igreja de buscar os dons, de falar em línguas. E eu digo a vocês, há sim uma força contrária, mas essa força é demoníaca, é do diabo, que não quer que a igreja busque mais o Espírito Santo, que não quer que a igreja tenha dons, que não quer que a igreja seja batizada com o Espírito Santo para não ser testemunha lá fora. Por isso nós precisamos vencer isso, buscar mais a Deus, dobrar mais os joelhos, aprender mais de Deus, para colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo estava regulamentando, ensinando sobre os excessos daquela igreja, que havia buscado os dons e Deus, o Espírito Santo, os havia capacitado. O Espírito Santo então repartiu entre a igreja, mas faltavam muitas outras coisas a serem regulamentadas. E Paulo, usado por Deus, envia uma carta. E, às vezes, nós queremos nos adequar totalmente àquela carta, principalmente nos capítulos 12, 13 e 14. Nós podemos, sim, usar esse texto para aplicação em nossos dias. Porém, não pode ser usado esses textos para proibir que mais do que 2 ou 3 falem em línguas, por exemplo. Ali era uma necessidade, que não se houvesse interpretação, não poderia falar em línguas. Mas não é proibição. Paulo não está proibindo, Paulo estava ensinando. É questão de coerência, irmãos. Se 2 ou 3 falarem línguas, amém. Se toda a igreja falar em línguas, amém. Se nós viemos buscar o Espírito Santo, se nós queremos poder do alto, por que nós vamos nos limitar? Ou por que nós vamos impedir que a igreja busque?
Agora, Paulo estava dizendo, se houver intérprete, é muito melhor para a edificação. Mas quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Por que precisa a edificação da igreja? Porque nem todos são batizados no Espírito Santo, nem todos buscam os dons espirituais. Então há necessidade que o Espírito Santo edifique a todos. Mas imagina comigo, se todos fossem batizados no Espírito Santo, todos seriam edificados diretamente do Espírito Santo. Então Paulo estava apenas regulamentando, organizando, ensinando, para que não houvesse exageros. A experiência pentecostal não ficou restrita aos apóstolos no dia do Pentecostes. Ela foi ampliada para os nossos dias. Acontece sempre que a igreja busca o avivamento e o revestimento de poder. Quando nós dobramos os joelhos e clamamos a Deus pelo Espírito Santo, Ele vem. Atos capítulo 2 e o verso 39 diz assim: porque a promessa diz respeito a vós, estava falando para os discípulos, a vossos filhos, as próximas gerações, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todos nós temos um chamado universal para a salvação. Então, se nós somos chamados pelo Senhor para a salvação, nós temos a promessa do Espírito Santo na nossa vida. E precisamos tomar posse disso. E não apenas aprender o texto, saber ensinar o texto, saber debater o texto e não praticar. Nós precisamos praticar. Todo crente que busca a Deus com inteireza de coração alcança o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, porque isso é uma promessa de Deus para todos nós. Todos nós temos esse direito. Não só direito, mas dever de buscar a Deus. O Pentecostes foi o início da dispensação do Espírito, ou dispensação da graça, ou dispensação da igreja, é o que vivemos nos dias atuais. O início da sua manifestação entre os crentes continuará até a volta de Jesus. O Espírito Santo, essa dispensação, o batismo no Espírito Santo, as manifestações dos dons, até Jesus voltar, nós temos acesso a elas. Busquemos mais do Espírito Santo. A expressão últimos dias, usada por Joel e por Pedro em Atos, demonstra essa extensão. É esse tempo que estamos vivendo. Porque se fosse nos últimos dias finais, antes da vinda de Jesus, não teria começado lá no Pentecostes. Então a expressão corresponde a essa dispensação. E não há como dizer que é só para um período. Últimos dias nesta situação aqui, nessa expressão, é desde o Pentecostes até a vinda de Jesus Cristo. E é necessário que nós tenhamos esse entendimento. Últimos dias corresponde à minha e à tua vida. Deus nos dá esse privilégio que lá no Antigo Testamento eles não tiveram. O Espírito Santo trabalhou no Antigo Testamento. Há relatos bíblicos de que ele vinha sobre algumas pessoas. Em uma ocasião, no acampamento dos judeus do deserto, muitos falaram línguas, muitos profetizaram. Josué se incomodou com aquilo, foi até Moisés e disse: tu não vê que tem muita gente profetizando? Aquilo não era normal. Mas Moisés disse: tomara que todos profetizassem. Era uma demonstração do Espírito Santo agindo naquele momento. Depois, podemos citar Sansão, que o Espírito Santo tomava a sua vida, e muitos outros.
mas era especificamente, individualmente. Hoje, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Nós temos um acesso muito maior, muito mais intenso, e podemos buscar o Espírito Santo. Iniciou então no dia de Pentecostes e se estende até o arrebatamento, abrangendo toda a igreja, homens e mulheres e crianças, que viveram, que vivem e viverão até o arrebatamento da igreja. Amém? Nós temos muito mais ainda a falar nas próximas terças após a Escola Bíblica Dominical. Nós retornaremos a esse assunto, mas eu vou ser bem lento para que nós possamos falar com propriedade, com segurança e com textos bíblicos, para nós aprendermos. E eu creio que depois deste ensino, os irmãos vão ter liberdade para buscar mais de Deus, buscar mais do Espírito Santo, para que nós venhamos perder o medo de sermos cheios do Espírito Santo. Uma vez eu ouvi alguém dizer que ele parou um pouco de orar, porque ele ficava muito poderoso, e quando ele ficava muito poderoso, ele não poderia chegar em alguns lugares porque o inimigo o atacava com muita facilidade. Quem não quer ser poderoso? Quem não quer ser revestido do poder de Deus, cheio do Espírito Santo? Né? Que a igreja todos fossem profetas, tivessem dons, e nós teríamos encontros com Deus maravilhosos, né? Nos coloquemos em pé. Passo novamente ao pastor João para orar e encerrar o nosso culto.